Bom, então é o seguinte, a primeira reunião, primeira formação no caso, nós falamos sobre as características de Satanás. Quem é que lembra alguma característica de Satanás? Mentiroso. É a característica, né? Mentiroso. Meu amor, você vai cansar seu bracinho. Senta aqui perto da mamãe. Tá? Eu sei que você só quer isso aí, mas é porque você vai cansar o seu bracinho. Não quero que você canse, não. Certo? Vou fazer que nem uma meninazinha que eu vi ali, que é a menina pastora. Né? Não sei, eu vi no programa de televisão da pastora, tinha 9 anos, e ela pregava assim, e ela já estava desse jeito, usando a autoridade que ninguém deu a ela. Vocês veem uma coisa, eu estava com o Davi assistindo esse programa, eu estava com o Davi lá em casa assistindo esse programa. E teve um breve momento de tempo, e eu vou usar isso aqui nessa palestra, para vocês entenderem o modus operandi de Satanás. Num breve momento, ela estava falando aquela coisa toda, ela calou, o povo faz zoada, né? Aquela zoada toda, e ela fez isso aqui, ó. Ela baixou a cabeça, entristeceu o olhar, e eu percebi num microsegundo que ela estava mentindo. Ela não acreditava naquilo que ela estava pregando. O que ela estava fazendo? Em nada daquilo. Em nada daquilo. Ela tinha 10 anos de idade, 10. Uma micropastora. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás se aproveita de um microsegundo. Basta um microsegundo. Nós tivemos aqui durante... Oi. Chegou a ter o caso de um micropastor também que foi influenciado pelo Devil May Cry e estava exorcizando a galera por aí nas igrejas protestantes. Não sei quem é esse aí. Não sei quem é esse que tu falou aí, não. O mais famoso que eu conheço é um tal de Benny Hinn, que é um cara que está aqui, tem um ginásio, uma plateia, né, enorme assim, arquibancadas. Ele faz assim, Hadouken! Aí cai todo mundo. Todo mundo despenca da arquibancada. Cai todo mundo. Oi. No meio da RCC tem alguém? Aonde, filho? Da RCC tem alguém? Alguém fazendo o quê? Fazendo a mesma coisa? Sendo pastor? Não, fazendo o mesmo que o Benny. Prefiro não comentar. Bom, vamos nos ater aqui ao nosso assunto. É o seguinte, gente. Não é só no meio da RCC. Existem muitos outros movimentos. Quem estudou as heresias antigas sabe que o montanismo começou isso daí. Então, assim, muito... Dessa coisa de esses... Não é só do exagero, não. Essas pretensas manifestações do Espírito Santo que nós simplesmente não conseguimos comprovar. Tá? É o que a gente diz sempre. É impressionante como as manifestações que mais acontecem são aquelas que não podem ser comprovadas. Eu estou dizendo que não existe dom de línguas? Não. Mas eu estou dizendo que todo mundo que está fazendo algum gemido, como é que ele chama assim? Algum som inefável, está realmente manifestando um dom pelo Espírito Santo? Não posso dizer também. Os santos tiveram êxtase? Tiveram. Agora, muitos santos levitavam. Né? Você vê muita gente caindo e ninguém voando. Por quê? Porque é muito mais fácil eu cair. Ninguém comprova. Isso é fato. Nem eu estou dizendo que a pessoa está mentindo, mas também não posso dizer categoricamente que ela também está falando a verdade. É diferente de um carisma mais forte que acontece, por exemplo, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas eu vou só para terminar aqui, de milagres. Ou seja, a pessoa que entra numa reunião, numa oração com 2 braços e sai com 3. Pronto, isso aí é um milagre. Isso não tem, então assim... Certinho. Bom, a primeira reunião nós vimos as características. A principal característica, a mais marcante, é que eu queria que vocês viessem para cá. Eu estou achando muito assim, aí eu fico...
Vamos, faz assim, ó, vocês dois ficam em cima, isso. Aí vocês três vêm para cá, assim, ó, faço mais para cá, vocês vêm para cá. Pra gente ficar pronto. Então, para quem está se perguntando por que eu estou com esse microfone aqui, é porque eu estou com um gravadorzinho aqui, ele está sendo gravado para a gente botar no YouTube, tá? YouTube. Aí, assim, eu não sou Michel Teló, mas assim você me mata. Certo, o que é que acontece? Mentiroso, primeira e mais marcante, e também a mais fácil característica. Por quê? Porque é uma via de regra. Tá? Quando se fala de Satanás, é uma via de regra. Satanás é mentiroso. Ponto. Certo? É a maneira mais fácil. A segunda característica. Homicida desde o princípio. Ou seja, Satanás tem uma única intenção: roubar, matar e destruir. Só existe essa, gente, não caiam. Não caiam na besteira, eu já falei isso milhões de vezes aqui no grupo. Não caiam no erro de ter pena do Satanás. Eu conheço pessoas que disseram para mim que tem. Ah, mas se ele se convertesse... Tem gente que tem pena sim. Né? Eu já vi, na verdade, muito protestante falando isso, inclusive de Satanás. Tem um protestante que diz que converteu Satanás, um pastor. Eu acho tão bonitinha a ilusão das pessoas. Eu fico imaginando Satanás com a Bíblia debaixo do braço indo para o culto. Só pode. Então, gente, uma outra característica é a grande vontade de ser adorado. Satanás tem uma sede de ser adorado. Por quê? Porque o orgulho é o primeiro pecado. O pecado de Satanás é a soberba. Só que ele ampliou esse pecado por causa do ódio. O ódio foi multiplicando isso dentro dele. Certo? Até chegar um ponto de que ele estava completamente envolvido por isso. E é impossível que ele saia. No livro Confissões do Inferno, né, que tem um outro nome, na verdade, né, Revelações do Inferno, um exorcista, uma coisa assim. Diz claramente, Jesus não morreu por todos. Como Jesus morreria pelos demônios? E ele diz uma coisa curiosa. Se por acaso nós, isso é um demônio falando, né? Se por acaso nós tivéssemos a menor possibilidade de arrependimento, ele teria morrido também por nós. Isso é lindo, filho de um demônio. Não é? Se nós tivéssemos uma centelha, ou seja, gente, Deus enxerga em nós a menor possibilidade que nós damos. Por que tecnicamente, né? Tecnicamente, entre aspas, falando, os anjos caídos não têm mais chance. A decisão deles é sem volta. Falando das potências que Santo Agostinho começa, São Tomás de Aquino desenvolve, Santa Teresa d'Ávila no Castelo Interior Moradas, ela especifica muito bem especificadinho, né? A nossa inteligência, nós temos 5 áreas do ser: inteligência, vontade, imaginação, afetividade e memória. A inteligência e a vontade, Deus ele deixou resguardado no homem. Porém, elas são sim afetadas no cotidiano pelas outras 3 áreas que são decaídas: imaginação, afetividade e memória. Já os anjos não. Os anjos, antes de verem a Deus, antes de tomar a decisão, o fiat deles, a decisão deles, a inteligência deles, e ainda continua, a inteligência deles não era afetada por nada. Então eles tinham inteligência plena, eles tinham capacidade de decidir por Deus ou não. Pode dizer que nem foi Deus que os condenou. Não, foram eles. E a vontade deles, como eles têm uma vontade chamada de vontade absoluta, a vontade deles, ele não volta atrás. E aí é completo com a frase que eu digo todos os sábados de São João Damasceno: para anjos que caem, homens que morrem, não existe arrependimento. São João Damasceno matou a pau. Oi. A questão da presença. Porque Deus é a presença máxima, né? Onde
Ninguém quer sair de perto. Atração máxima. Atração máxima. Pronto. E não se sai de perto da atração máxima. Então, pode-se ter a dedução que Lúcifer não estava presente, próximo. Plenamente não. Que na verdade isso é Suma Teológica, né? E São Tomás de Aquino esmiuçou isso na Suma Teológica de maneira fantástica. Não é assim que funciona. Exatamente. É porque é o seguinte, ó, calma. Nós tivemos um mês de formação sobre os anjos e a gente não vai voltar para essa formação agora, porque, enfim, nós tivemos um mês antes dessa formação. Vamos lá. No segundo sábado nós vimos o quê? A vida de Santo Antão do Deserto. Fantástica a vida daquele homem, com 22 anos, tomou para si a ascese máxima. Era uma vez o celular. Tomou para si a ascese máxima, a solidão. Quando é interessante, cara, quando a pessoa olha São Francisco de Assis, que chegou lá no Papa, e o Papa disse assim: cadê a regra de vocês? Ele deu o evangelho, né? Tá aqui, essa é a nossa regra. Depois ele viu que só o evangelho não era necessário, não era suficiente para a ordem inteira, né? Mas naquele momento era porque ele não queria ordem nenhuma, ele queria viver o evangelho. Porém, Santo Antão, quando pegou o evangelho e disse assim, aliás, que não é o evangelho, é São Paulo, né? Aquele que não trabalha não coma, ele disse, então não comerei. Simples assim, não comerei. Ele pegou a grana lá da herança, ele tinha uma irmã mais nova, a irmã, ele deixou um dinheiro com a irmã, deu umas propriedades, vendeu as outras, deu também aos pobres, depois ele pegou o dinheiro que ele tinha dado para a irmã, tomou de volta, deu também aos pobres, pegou a irmã e colocou nas virgens cristãs. Muito bem, fez muito bem. O que é que acontece então? Santo Antão foi tentado pelo demônio de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Desde em cima da sua castidade, né? As pessoas que têm problema no âmbito... Olha, problemas do âmbito sexual são problemas afetivos. Tá? Só para começar. Então, que as pessoas que têm essas inclinações são pessoas que precisam conhecer a vida de Santo Antão. Porque o demônio tentou demais. O demônio depois aparece para ele na forma de um moço negro, para simbolizar a cor da alma do demônio, e disse: olha, eu sou o que chamam de espírito da fornicação. E eu já fiz cair a muitos que tinham se decidido. Não eram pessoas que estavam se decidindo. Eram pessoas que tinham feito o propósito de suas vidas de não cair na tentação da carne, nos prazeres da carne. Eu fiz cair a muitos. Mas eu não consegui. Tem duas coisas que fizeram Santo Antão não cair. Duas. A primeira... aproveitando o gancho do André das potências da alma, que nós podemos resumir em 3. Né? Porque, na verdade, se você for pegar São Boaventura, ele já esmiuçou mais e mais e mais. Porque para a gente estudar, a gente precisa esmiuçar. Mas, na verdade, isso tudo funciona ao mesmo tempo em nós. É igual mística e ascese. A gente estuda separado, mas é uma coisa que caminha junto. Porque você precisa de uma certa mística, de uma certa ação de Deus para que você cumpra a ascese. E para chegar à mística, você precisa de ascese. Se desprender do mundo é necessário. Então, na terceira potência da alma, que engloba todas as outras, ou seja, na sensibilidade, que é o terreno próprio de Satanás, ou seja, é o campo de batalha que ele gosta.
É o campo de batalha que, se você lutar contra ele, você sempre vai perder. Se eu lutar contra Satanás dentro da minha afetividade, eu sempre perco. Por quê? Porque Satanás cria ilusões. Lembra da mentira? Ele criou a ilusão. Como ele criou a ilusão? Eu estou com a minha afetividade aflorada, buscando consolações e mais consolações. Eu só chego nos grupos buscando consolações. Eu só vou na missa do padre tal, porque na missa do padre tal tem uma reunião que não... Aliás, tem uma oração de cura que não era para ter, mas tem. Não, de um padre tal. Tal. Não é o tal de tal, também não. Então, o que é que acontece? Eu quero consolações. Jesus tem uma palavra para você que só quer consolação. Já obteves tua recompensa. Para aquelas pessoas que só buscam consolações, já tem sua recompensa. Aquelas pessoas que não têm consolações, mas que não se atêm às consolações, mas perpassa, né, a consolação, e chega até a devoção, ou seja, na vontade, são pessoas que têm uma grande facilidade de chegar até a inteligência. E quando você chega na inteligência, você chega na fé. Porque não existe fé sem inteligência. A fé, ela mora na inteligência. Quando Satanás se levanta neste campo, ele se levanta para perder. Satanás não ganha de você no mundo real. Satanás só ganha de você no mundo imaginário. Tem aquele fantástico mundo de Bob. Ele criava tudo na cabeça dele, né? Oi. Eu lembrei do padre Demétrio Gomes, que uma vez falou sobre isso, naquele vídeo que partilhou comigo tudo. E quando você chega na fé, através da razão, né? Você passa a nortear a sua vida, você passa a se moldar em Cristo. Por mais que a tua afetividade não esteja sendo saciada. Por exemplo, né? Ele falava que não era prazeroso acordar às 6 da manhã para celebrar a missa, mas ele... Sim. Mas que ele não acordava... Era menos prazeroso ainda. Mas que ele ia porque a fé sabia o que é que ele ia fazer, o quão importante era aquilo, o quanto ele ia adorar e glorificar a Deus. Então... Ele acordava, deixa eu só te interromper aqui. Ele acordava, isso aí que é uma coisa, que é um vídeo fantástico do padre Demétrio Gomes, que ele diz assim: eu não acordo 5 horas da manhã, gritando para os sete ventos, dizendo, subirei ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Não, nós somos machucados, nossa natureza está ferida pelo pecado original. Agora, nós somos pessoas dotadas de inteligência, e não é à toa que é o primeiro lugar. A inteligência tem que estar em primeiro. O que é uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que mistura a ordem das potências. Guilherme de Ockham fez isso. Ele misturou as potências, não foi as dele somente. Ele misturou as potências da alma de Deus, vamos dizer assim, né? Por assim dizer. Por quê? Porque ele disse que a vontade de Deus é maior do que o seu intelecto. Isso é uma coisa impossível. É dizer que Deus é desordenado, mas é assim. Entenda um exemplo bem fácil. A minha inteligência diz que 2 mais 2 é quanto? Mas a minha vontade diz, eu quero que seja 5. Quem bota a vontade em primeiro lugar, acha que tudo tem que se dobrar a você. Entenderam? A minha vontade tem que ser 5. É 5. Ou seja, quando eu digo que a vontade de Deus está acima da sua inteligência, isso quer dizer o quê? Que Deus quebra suas próprias regras. E a gente sabe que Deus não quebra as suas próprias regras. Deus é imutável. Por que eu digo de Santo Antão? Porque diz 2 coisas interessantes. A primeira coisa, quando vêm essas tentações da carne, tentações de voltar para a família, para o cuidado da família, tentações do dinheiro, da necessidade, da própria fome que ele sentia. Ele comia a cada 2, 3 dias, 4 às vezes, pão, uma vez a cada 4 dias, 3, 4 dias, pão, e tomava água, só. Não, nem de longe isso era prazeroso, mas era isso que ele queria. Santa Teresa d'Ávila fazia flagelações homéricas. E ela ainda era? Hã? E ela ainda
Ela era o quê, meu filho? Doente. Não, é característica dos santos medievais, doença. Então, o que acontece? A primeira coisa, o que foi que ele fez? Todas as vezes que vinha uma tentação, ele inundava o pensamento de Cristo. Não era o pensamento de Cristo, que ele ia jogar água dentro, não. Ele pegava Cristo, jogava dentro da cabeça dele e inundava os pensamentos com Cristo. Ele inundava os pensamentos. É porque quando você está andando na rua, e eu estou falando agora para os comprometidos, e sim, tem mulheres que não sabem o grande perigo que elas estão causando e não sabem que elas vão para o inferno por causa disso, porque é um pecado no mínimo venial, as mulheres que não têm essa consciência, tá? Mas aquelas mulheres que sabem, que mostram nas pernas, que mostram nos peitos no meio da rua, vai estar atiçando um homem, segundo Santo Agostinho, é um pecado mortal. E o cara que olha para uma mulher daquela e é um pervertido no bom sentido, não estou falando da patologia não, eu estou falando, como eu falei em sábados aqui, que é aquele cara que olha um vestido no varal e começa a imaginar a dona do vestido sem aquele vestido. Eu estou falando desse tipo de gente. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, vai os dois para o inferno. Então, você sabe o que acontece? Quando você estiver na rua, que você estiver querendo manter a sua castidade, a sua fidelidade, inunde os seus pensamentos com Cristo, com coisas santas. É isso que São Paulo diz, de tudo que é bom, de tudo que é amável, de tudo que é saudável. Isso more nos pensamentos de vocês. Não é isso que São Paulo diz? A recomendação? Essa é a recomendação. Porque quando eu vou cair, se eu pensar nisso, eu não vou trair, eu não vou fazer o meu Senhor chorar. Aquele coração que só me ama, eu não vou dar uma facada nele para ver ele jorrando sangue. Não vou fazer isso. Pelo contrário, eu vou pedir ao Senhor que supra essa necessidade. Segunda coisa, quando vinha aquelas tentações dos demônios entrando em forma de animais dentro da casa, do canto lá do cemitério que ele estava. Ele estava na casa, ele estava no cemitério, né? Tumbalacatumba, Tumbatá, é onde ele estava. Quando vinha entrando um monte de bicho lá, o que é um detalhe que Santo Atanásio usa? Ele manteve a sua mente na realidade. Ou seja, ele não sucumbiu à ilusão. E ele não só não acreditou que aquilo era de verdade, como desafiou o demônio. E disse o quê? Se é de verdade mesmo, pode mandar. Manda dilacerar o meu corpo todinho aqui, estou preparado. Manda. E o demônio ficou com mais raiva e disse que, na verdade, o demônio chegou para enlouquecer ele, e quem enlouqueceu foi o demônio. O que diz na Bíblia? Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Agora, não é discutindo com o demônio que se resiste a ele. Não vá bater papo com o demônio. Não vá ficar dizendo assim, eu sou mais forte, a minha sexualidade aguenta. Não. Tá? Vimos sobre o inferno. Quem é que quer ir para o inferno? Levanta a mão. Depois nós vimos sobre o juízo de Deus. Falta de caridade. Inclusive, o rapaz que disse isso ainda disse o contrário, que é dogma da igreja que não tem ninguém no inferno. É dogma da igreja. Gente, quem fala um negócio desse, por favor, pega uma pedra de moinho, das mais pesadas que você encontrar, amarra no pescoço e se joga dentro do Tietê. Que se você não morrer afogado, você morre contaminado, pelo menos. Gente, vamos lá. Depois nós falamos sobre o juízo de Deus, o temível dia do juízo de Deus, a qual São Jerônimo tremia, gaguejava quando falava. Não só de São Jerônimo, tantos santos, né? São João Maria Vianney, Santo Agostinho falaram desse também. Depois nós falamos sobre o exorcismo e o Papa Leão XIII, né? Da saída misteriosa da oração de São Miguel Arcanjo da missa, né? Porque, na verdade, alguém achou que não combinava.
Alguém disse assim, mas nós já temos Jesus no altar. Quem é maior que Jesus? E quando Satanás estava duelando com São Miguel Arcanjo, Deus não estava lá também? Quem é maior que Deus? Mas Deus não se usou de São Miguel? A lógica desse povo é nos pés. Não, claro, né? E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confissão. Falamos também sobre Nossa Senhora, sábado passado, né? Maria, terror dos demônios, Maria que esmaga a cabeça do Satanás, né? E todas as vezes nós chamamos sempre, todos os sábados aqui, no Subtum Presidium, né? Que a gente vai aprender a rezar em latim um dia. Eu aprendi essa semana em português, fiquei feliz, né? Então, e hoje sobre confissão. Primeira coisa, eu li um livro chamado Confessai-vos Bem. Gente, olha, eu digo assim, nós católicos estamos brincando com a nossa alma. É impressionante a nossa letargia. A letargia que nós aprendemos a ter. Por letargia, você ficar dormente. Baianice, né? Baianice, né? Então você está naquela letargia, né? Seu pensamento com preguiça de sair, né? Seu pensamento não sai, quanto mais o seu corpo. Tá de boa na lagoa. Então o que é que acontece? Nós temos que cuidar. Gente, nós precisamos amar nossa alma, porque nós só temos uma. Lá em Hebreus diz bem facinho, né? Que assim como Cristo morreu uma vez, os homens devem morrer uma vez também. Não tem segunda chance, né? Essa foi a hora, né, que ele escreveu isso aí. Eu sei, mas eu perco o filho, mas não perco a piada. Então, gente, o que é que acontece? Quando eu li aquele livro Confessai-vos Bem, você lê essa coisa assim, eu falei para as pessoas assim, qual é o tema do São José? Confessai-vos bem. Não desperta aquela coisa que desperta quando eu falo o inferno, né? Não. Só que quando você... Até parece que não tem relação alguma. O problema é que a confissão é o grande remédio para a nossa doença, junto com a Eucaristia. Só que a confissão vira veneno de uma hora para outra. Aquilo que era o remédio vira veneno. Eu vou já chegar aí. A confissão se torna veneno. Tá? Se torna veneno. Quando nós confessamos sacrilegamente. Quando é que nós confessamos sacrilegamente? Quando nós colocamos uns pecadinhos debaixo do tapete. Aquele pecado que eu adoto, né? Meu pecadinho. É porque esse pecadinho foi legal, eu não queria contar não. Eu não queria me desfazer dele não, foi tão bom. Padre Léo dizia que se pecar fosse sentar num prego, estava todo mundo no céu. Né? Todo mundo no céu. Porque quem é que vai... Padre, olha, padre, eu vi aquele... Brilhou assim, padre, me chamando. Padre, eu sou fraco demais, padre, eu não posso ver um prego. Ele estava lá. E aí eu digo, o que eu vou fazer? Meu Deus, sentei, padre, sentei no prego, olha, peguei 48 pontos também, porque era um cabral, penetrou a minha alma. Gente, se fosse ruim, ninguém faria. Satanás é como como é que chama? Um pescador criminoso. Você sabe o que um pescador criminoso faz? Quando não é para pescar, é aí que ele pesca. Vocês lembram aquela época de defeso, né? Tem a época de defeso de algo de caranguejo, camarão, de lagosta. Pronto. O que é que o pescador criminoso faz? Espera o defeso. Por quê? Porque só tem ele pescando. Então ele vai pegar quando o que ele quer pescar está mais desprevenido. A mesma coisa faz conosco, ele sabe muito bem a isca de cada um. Por quê? Porque conhece a nossa concupiscência.
Ele sabe onde é que o sapato aperta e ele vai mesmo em cima. E ele é paciente. Olha, ele é muito paciente. Ele espera você baixar a guarda. Como eu falei para vocês aqui no início, um microsegundo, um breve momento, eu notei uma coisa. Se eu, limitado na minha inteligência, sou assim, quem dirá Satanás quando olha para a gente? Ele faz. O que acontece? Uma vez eu vi, e eu vou falar sem medo, porque eu vi, não tem um problema aqui, eu estou tentando medir melhor as minhas palavras, para que saia no YouTube da maneira correta. Não é que eu tenho medo de ferir ninguém, não, porque eu não tenho. Azar. Não tenho. Mas eu vou falar coisas assim que sejam mais bem direcionadas. Porém, Monsenhor Jonas Abib, numa pregação que eu vi, foi ninguém que me disse a seguinte citação: não existe pecado pequeno e pecado grande. Tudo é pecado, assim como o câncer, não existe câncer pequeno e câncer grande. Isso é protestantismo puro. Tá? Eu vi. Protestantismo puro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja sabe que existem, sim, pecados pequenos, chamados pecados veniais. São pecados que, se você comete muitos, além da coisa da obstinação virar pecado mortal, né? Eles vão desembocar num pecado mortal. Tá? E existe o pecado mortal, que é aquele pecado que racha o relacionamento com Deus. Racha o relacionamento com Deus. Ou seja, aliás, ele não racha, ele quebra, né? Quebra, a palavra correta é essa. Ele quebra o nosso relacionamento com Deus, nós perdemos a amizade com Deus. Isso quer dizer, quando a gente fala de amizade, ainda fica uma coisa meio lúdica de falar, né? Na verdade, perdemos o céu inteiro. No pecado mortal, perdemos o céu inteiro e ganhamos o inferno inteiro. É isso que acontece. E quando tem pessoas que acumulam pecados mortais durante uma vida inteira, pecado é a coisa mais fácil de resolver na igreja, meu filho. Quando você está arrependido, você vai confessar e aí, acabou. O padre te perdoa. O padre está lá para te dar absolvição, desde que você se arrependa e você não demonstre nenhum tipo de abuso da misericórdia. É preciso arrependimento. O que é arrependimento, gente? É a gente ficar lá chorando. Ai, por quê? Não. Arrepender-se é, primeira coisa, entender que o que você fez é absurdamente errado, que fere o coração de Deus. Segunda coisa, é a firme decisão de empregar todos os meios para não cair de novo. Não adianta só perceber que está errado. É preciso fazer a firme decisão de não cair novamente. O que Satanás faz com relação à confissão mal feita? Gente, quando o ser humano, eu não vou dizer eu como exemplo, né? Vou dizer uma pessoa qualquer. Quando um ser humano está lá, entrando naquelas casas, né, de aqueles chamados centros de entretenimento para maiores, o sujeito entra lá, né? Tem lá aquelas mulheres que estão se oferecendo, e São Paulo diz, aquele que se junta com uma prostituta, vira uma só prostituição com ela. Né? O que acontece? Quando ele vai lá, e ele faz sexo com aquela mulher, e aí não interessa se ele está nessa casa, se ele paga, se ele não paga, basta que ele fornique com a própria namorada. O que acontece? Ele está sem vergonha. Quando eu falo sem vergonha, eu não quero falar igual o cearense, sem vergonha. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que existe ausência de vergonha. Correto? Vocês concordam comigo? Quando você está lá na hora cometendo pecado, você não tem vergonha nenhuma. Você está lá com aquela grande panela de melaço e você não tem colher. O que é que você faz? Taca a mão. Sem escrúpulo nenhum, você se mela no melaço.
que acontece? Você está cometendo aquele pecadinho, e você não tem a menor vergonha de estar fazendo aquilo. Ou seja, tem até um texto, né, que alguns anos atrás veio assim: você não tem vergonha de tirar sua roupa diante de outras pessoas, mas tem vergonha de mostrar o coração para Deus. Você está lá cometendo o seu pecado, muitas vezes o pecado nosso de cada dia, e você não tem vergonha de ficar nua diante daquela outra pessoa. Você nem tem vergonha de fazer coisas que há pouco tempo atrás talvez você fosse contra. Coisas que você achava que era repulsivo, que agora você está tão envolvido no pecado, e o pecado volta, e aquele pecado recorrente vai te deixando cada vez pior, e cada vez mais sem escrúpulo, que você passa a pensar, inclusive, em fazer coisas que você não ousaria. Mas, na hora da confissão, gente, toda a vergonha que você deveria ter tido na sua cara de pau, toda a vergonha que você deveria ter tido na hora que você estava cometendo aquele pecado, eu não falo de pecado sexual não, eu falo de qualquer um. Um roubo, por exemplo, só para dar um exemplo. Toda a vergonha, o escrúpulo que você devia ter tido naquela hora, você joga dentro da confissão. Aí você vai dizer: eu não vou dizer para o padre não, porque eu tenho vergonha. Santo Antonino, diz lá no livro, Santo Antonino uma vez estava na capela, e Satanás apareceu lá, ele viu e disse assim: está fazendo o quê? Aí Satanás: estou fazendo uma restituição. Restituição de quê? Fala, ou então, ele já está, se preparando para dar porrada no Satanás. Aí Satanás disse assim: estou indo restituir a vergonha dos pecadores na fila da confissão. Vocês estão entendendo como isso é sério? Vocês estão entendendo como isso é sério, gente? Satanás, já rapidinho, Júnior. Satanás arranca de nós a nossa vergonha, nosso sentimento de vergonha, nosso sentido de, meu Deus, aquilo que Adão teve. Adão comeu do fruto sem escrúpulo. Sem escrúpulo. Quando ele percebeu, sentiu o quê? A primeira coisa que Adão sentiu: vergonha. Pegou a folha da parreira, se cobriu. Eva também se escondeu, porque teve vergonha. Nós somos todos assim. Nossos primeiros pais nos ensinaram muito bem a sermos assim. Então o que é que a gente faz? Se esconde da única pessoa que poderia nos ajudar, que é Deus. Já pensou se Adão tivesse assim: perdão, pai? Deus foi lá, Deus estava lá, perdão, pai. Mas ele não fez isso, ele fez o contrário. Culpa da mulher que tu me deste, Mas ele não botou a culpa na mulher, foi muito pior, ele botou a culpa no próprio Deus. Ou seja, se tu não me destes uma mulher, eu não teria pecado. Ele botou a culpa no próprio Deus. O que acontece? Satanás, quando você termina o pecado, que você percebe, às vezes bem depois, Satanás te dá a tua vergonha de volta. Para quê? Para que você não confesse. São João Bosco tem muitas histórias de confissão, é legal, porque estava uma vez assim, um bando de jovens assim, bacana, que nem vocês, então, só que assim, bem mais no oratório, muitos padres estavam tudo rezando, e os jovens rezando com muito fervor, aquela coisa toda, e tinha um que completamente a revelia, disse: não quero, não vou rezar. Aí São João Bosco disse assim: filho, por que você não quer rezar? Não. Outra hora, se eu estiver preparado, eu rezo. E aí São João Bosco disse assim: olha, por que você não confessa? Mas confessar. Aí ele disse: não. Beleza. O que São João Bosco fez? Uma tática, um estratagema, Foi lá no quarto do menino escrever um bilhete.
E se você morrer essa noite? Dom Bosco. Aí botou debaixo do travesseiro dele. Foi honesto, botou o nome lá, Dom Bosco. E se você morrer essa noite? Dom Bosco. O que acontece? O menino foi lá, né? Estou aqui, estou de boa na lagoa, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Quando ele botou a mão aqui debaixo, achou o papel. E se você morrer essa noite? Assinado, Dom Bosco. Aí ele pensou, Dom Bosco é um homem santo. Pode ser que ele esteja prevendo o futuro. E se tiver? Ele se aterrorizou, aí se deitou, virou de um lado, virou do outro, tentou dormir de qualquer jeito e não dormia, porque ficava na cabeça dele martelando. E se eu morrer essa noite, e se o santo tiver certo? O que acontece? Ele levanta e corre, vai lá no quarto. Dom Bosco, Dom Bosco. Aí Dom Bosco, o que é que você quer essa hora aqui? Vim confessar. Aí Dom Bosco, eu estava ali esperando. Entrou, fez uma boa confissão. Outra vez um rapaz estava lá, na fila da confissão. O Dom Bosco já viu várias vezes, né? Ele estava na confissão aqui, aquela fila de jovem, e em cima de cada um deles, assim, né, tinha um demôniozinho, um diabinho, com correntes nos jovens. E quando depois que ele confessava, aquelas correntes se quebravam, né? E o diabinho era exorcizado, só com a confissão. O que acontece então? Tinha um que estava lá e confessou. E Dom Bosco sabia, né? E disse assim, está faltando um. Está faltando um pecado, confessar. Aí ele disse assim, não. Que é isso? Jamais faria isso. Não, está faltando um sim. Aí ele disse, não, tá não. Ai, Jesus, nem me fale. Aí o que Dom Bosco fez? Ai, não está faltando não? Olha para trás e vê quem é que está do teu lado aí. Quando ele fez, tinha um demônio do lado, assim, na parte de trás do cara. O cara tomou um susto, deu um grito tão alto e disse assim, Dom Bosco, é porque tem um pecado que faz... E tinha mesmo, viu? E ele viu. Quando ele saiu, todo mundo, que foi? Um satanás atrás de mim assim, doido. Por quê? O que acontece? O demônio estava lá, assim, para pegar. Já estava para pegar. Mas demônio, na verdade, é o sistema opressor. Demônio é o capitalismo. Demônio é só o capitalismo. Obama. Isso não existe. Então, gente, uma vez um padre foi confessar uma senhora, e a senhora guardava um pecado de muitos anos, né? Aquele pecadinho que ninguém quer contar. E aí o que acontece? Quando o padre vai impor a mão para dar absolvição, a mão do padre travava. O padre não conseguia nem levantar a mão, travava. Aí o padre disse assim, a senhora tem algum pecado que a senhora não contou? Que é isso, padre? Olha até que ponto vai. Olha até que ponto vai a vontade de ir para o inferno de certas pessoas. Que é isso, padre? O senhor acha que eu seria capaz de fazer uma confissão sacrílega? Você percebe? Ela fazendo uma confissão sacrílega... Não, é porque naquela época os padres ensinavam que é isso. Hoje não ensinam mais. Vocês sabem o que é isso? A pessoa dizendo para o padre, cometendo naquele momento. Vocês estão entendendo como isso é grave? Aí o padre pode, então tá bom, se você não tem nada, eu vou lhe dar absolvição. E a mão lá. Deixei minha mãozinha. Aí o que é que o padre fala? Disse assim, minha filha, é o seguinte, tem um pecado aí que você não está dizendo. Padre! Como ousas, né, pensar isso de mim? Resultado, a senhora morreu. O padre teve então as pessoas rezando pela alma dela lá em sufrágio. E aí ela aparece, não rezem por mim, pois já estou no inferno. Automaticamente pararam. Essa história é muito, muito bacana, muito bonita. Dois estudantes da Marinha Francesa, chegando de o que foi que eu disse? Marinha, me confundi. Da Marinha Francesa, chegaram em Paris, né? Foram lá
museus, tal, e entraram dentro da igreja. A igreja é muito bonita, né? As igrejas ainda tinham coisas bonitas para serem vistas, né? Estava o Santíssimo exposto diante do Santíssimo Sacerdote, adorando Jesus, né? Então um olhou para o outro e disse assim: vou fazer uma aposta contigo. Aí o cara vai dizer: como é essa aposta? É o seguinte: eu vou lá pedir aquele padre para confessar, vou me confessar com ele. Tu vai se confessar? Aí ele disse: calma, é só zoeira. Vou trollar o padre. Vou trollar o padre. Quando chegar lá, eu vou dizer que não tem confissão nenhuma. Então, chamou o padre, chega aí, vamos confessar. Vou me confessar agora. O que acontece? Então o padre foi lá no confessionário. Chegou lá no confessionário, o dito lá, o da Marinha, disse assim: olha, padre, é o seguinte, não quero me confessar coisíssima nenhuma. Eu estou aqui, mas não me importo. Ao padre: ok. Bom, já que você está aqui, eu estou aqui, me diga só uma coisa. Você é da Marinha? Ele disse: não, eu estou na escola, né, de marinheiros. Como ele viu que o padre queria, né, ele ficou tão constrangido que não, eu vou conversar direito com o padre, né? Aí ele disse assim: não, eu estou na escola. Ele disse assim: beleza, quando sair da escola? Não, aí eu vou ser tenente. E depois? Não, aí depois de tenente, quem conhece as patentes aí? Capitão. Vamos dizer que seja no exército, vamos pegar a patente do exército. Tanto faz, eu não conheço mesmo. Então aí, capitão. Aí o padre disse assim: capitão, muito bom. E depois? Não, e depois eu vou ser major. E depois? Tenente coronel. E depois? Coronel. Aí o padre disse assim: e você não chegará a desembargador? Gente, e você não chegará a desembargador? Aí disse: não, peraí, com desembargador é mais difícil, é uns 50 anos aí de muito estudo, né, e mudança de patente. Não sei se eu chego a tanto assim. Aí o padre disse assim: beleza, vamos dizer que você chegue e seja desembargador, né? No caso aí da Marinha, né? Marechal Deodoro. Ícone, Marechal, desculpa, não é desembargador, é Marechal. Não tem nada a ver, eu estou ficando doido. O que é que acontece? Ele disse assim: beleza, e você pensa em casar? Aí o cara disse: penso em casar, assim, quando eu já tiver uma patente tal, assim. Penso em ter filhos? Penso. E depois? Como assim depois? Aí o padre disse assim: você está muito mais preparado para o que acontece antes das suas decisões do que para depois das suas decisões. Eu vou dizer para você o que é que vai acontecer depois. Depois você vai morrer, vai estar diante de Deus e vai olhar para Deus e vai dizer: me lance do inferno, eu não me importo. Essa foi a palavra do padre. O cara se assustou, ele disse assim: e outra coisa, você feriu a minha honra. Você é um homem honrado, que eu sei, mas feriu a minha honra entrando aqui e fazendo essa palhaçada comigo. Você vai fazer uma coisa para se redimir. Você sabe o que é que você vai fazer? Durante uma semana, você vai todos os dias, antes de dormir, rezar: Senhor, né? Senhor, estou diante... É uma coisa assim, não decorei a oração também não. Senhor, estou diante de ti, né? Vou para o inferno. Não, se morrer, não é assim. Senhor, se morresse agora, iria para o inferno, mas não me importo. Aí ele disse assim: como assim? Ele disse: não, você vai jurar que você vai fazer, vai dar sua palavra que você vai fazer isso. E o cara ficou assim. Ele era realmente um homem honrado, deu a palavra dele, saiu lá, todo desesperado. Isso o quê? 45 minutos depois, o cara lá que estava com ele ficou atônito e disse assim: meu Deus, ele confessou mesmo, olha, você ganhou um jantar. Ele tinha apostado um jantar, né? Você ganhou um jantar. Aí o cara: não, agora não, tem que ir para casa. Foi para casa. Quando ele chegou, ele disse assim: Senhor, se eu morrer agora... Ele não dizia: eu vou para o inferno. Ele não conseguia. E ele teve uma grande experiência com Deus nisso. Voltou no sacerdote e confessou direito. Depois virou um excelente católico.
Essa é a história. Está lá no livro O Inferno, né, do Monsenhor de Segui. Então, gente, Satanás faz isso aí com a gente. Não transformem em veneno aquilo que é um remédio. Se tem que confessar, confessa tudo. Ah, mas o padre, como é que eles dizem assim? O padre, como é que eu vou confessar com um homem que é tão pecador quanto eu? Eu disse, duvido que o padre seja tão pecador quanto você. Duvido. Lógico. Se eu chegar um dia no médico, o médico dá pelo menos... Epa, vou sair daqui. Por quê? O senhor é tão doente quanto eu. O senhor é tão doente quanto eu. Igual o seu Lunga chega na mãe de Ná, na casa da mãe de Ná, bate na porta. Quem é? Ah, essa velha sabe nada. Vai embora. Então, como é que você se propõe a ser vidente e não vê nem quem está na porta? Né? Quer prever até o futuro da pessoa? Eu garanto pela minha honra que eu escutei de uma pessoa que se diz muito inteligente. Petista doente, esquerdista doente, comunista doente. Calma. Que depois de muitos arrobos de inteligência e contra-argumentações contra o que eu expunha da fé, ela respira, toma um copo de café e diz assim, menina, sabia que o doutor fulano de tal morreu de câncer? Aí a outra diz, pois é, fulano. Aí ela, e o que mais me admira é que ele era oncologista. Porque o médico jamais poderia morrer, porque ele saberia se tratar da doença. Partindo do mesmo princípio. Então, para a gente terminar, o André trouxe aqui o notebook, mas como a gente não tinha muito tempo, eu queria muito ler os pedaços para vocês, mas a gente não tem muito tempo. Já são 6 horas e 5 minutos. Está em PDF, eu vou passar para vocês. Tá? Confessai-vos bem. Leiam. O demônio emudece você diante do sacerdote na confissão. O demônio deixa você mudo. Mudo. Ele deixa você mudo, você não consegue falar, você olha para o padre, as palavras não saem. É assim que acontece. É assim que acontece. Você olha para o sacerdote, você até quer, mas não sai. Entende? A Jeane passou 10 anos sem confessar. Mostra a cara da Jeane ali. Mostra aí a cara da Jeane ali. Né? Aí, ó. A Jéssica aqui passou a vida toda sem confessar. Quantos anos, Jéssica? 25 anos sem confessar. Ganhou. 30 anos sem confessar. 30 anos sem confessar. Quem dá mais? Ganhou, Júnior ganhou. Essa competição eu faço questão de perder. Estão sabendo. Olha só. Uma coisa essa semana que eu falei. Eu tive uma inspiração na foto do filho do André. Filho do André lá diante de Nossa Senhora, né? Joelhadinho, coisa mais linda. Tive uma inspiração. E foi uma gota mais de carisma, né? Diz assim, o homem nasce, cresce, reproduz e morre apontado para o céu. O que é a tentação? É um desvio. Para que você olhe para outro lugar. Mas tu falou isso porque tu leu ou porque foi inspiração? Como assim? Essa frase, porque tu leu em algum lugar? Não, inspiração. Porque o padre Paulo Ricardo é porque quando é de mim não precisa publicar não, mas não é meu. Isso aqui é interessante colocar. Padre Paulo Ricardo, fantástico, numa aula que ele vai explicar o que é pecado, ele diz que pecar é errar o alvo. É fantástico. Nós nascemos com o nosso alvo que é o céu. E pecar é errar o alvo. Gente, isso é fantástico. Isso é muito profundo. Na hora, por que eu fiz? Por que me veio essa inspiração? Porque é uma criança que ela... Você mandou ela fazer? Ela achou que deveria ter feito, era uma criança. Né? Como a Maria Paula, que me disse, eu quero o véu. Baseado em quê, minha filha? Não interessa, quero o véu. E ela... O que eu quero dizer para vocês? Até o Davi
falou um monte de coisa lá que eu não lembro agora. Porque também nessa parte, eu também pensei muito em Santo Agostinho, né? Quando Santo Agostinho disse que nós temos um vazio que só Deus consegue preencher. E na verdade, pessoas morrem e vão para o inferno querendo preencher esse vazio. Quando chegam lá no inferno, já recusados por Deus, eles passam a preencher esse vazio odiando a Deus. E aí, na verdade, é o que o Valmir Alencar diz numa música dele, que não dá para preencher vazio com vazio, né? Então você pega o vazio, joga no vazio e dá sempre aquilo lá. Mas, conversando assim, sobre isso, gente, nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para Deus. Nós não fomos feitos para o exílio, não. Nós fomos feitos para a coroa. Entendem? Nós fomos feitos para Deus. Deus nos fez nos amando. Nos projetou, nos sonhou. Eu acho muito bonita essa visão de Deus sonhando com a gente. Não é sonhando dormindo, não. É dizer assim, olha, como vai ser legal, cara. Aí o André, quando ele crescer, ele vai virar um arquiteto. Olha que coisa bacana, quanto de coisa que ele vai poder projetar. Porque eu vou colocar nele uma coisa que pouca gente tem. Uma capacidade que pouca gente tem. Igual que de fazer uma reta com a caneta, sem régua. Isso é uma coisa fantástica. Eu tinha nas provas da UFC, não sei como é hoje, né? Mas tinha assim, né? Você tinha que fazer um teste prático, né? Um lance desse assim. Cara, de aptidão, isso. Eu achava fantástica que o ser humano pode fazer uma reta sem uma régua, porque eu não consigo. Isso aqui pra mim é, né? Eu sou igual a Deus, escreva assim, ó. Mal sabe as pessoas que Deus escreve bem retinho, né? A gente quem fica entortando. Então, gente, confessem. Eu quero que vocês entendam, diante do sacerdote não deve existir máscara. Nenhuma. Davi falou uma coisa bacana assim. Todo dia eu faço como é que chama? Um exame de consciência, né? Todo dia eu faço um exame de consciência, eu vejo os meus pecados, eu revejo, eu penso, eu reflito sobre eles. É assim, gente, cuide da alma. Ou eu fico pensando assim, eu fico tentando vasculhar na minha cabeça, será que tem algum pecado que eu cometi, que eu não lembro aqui? Vou tentar lembrar. Sabe? É assim, cuide da alma de vocês. Aquele que fazia, passa a não fazer mais. Porque isso aqui, e eu estou insistindo nisso há muitos sábados, isso que está acontecendo aqui não são palavras. Meras palavras. Isso aqui nós estamos falando de salvação. É de você passar a eternidade, não é uma chuva, né? Se for passar uma chuva ali, até onde não chove, né? Você não vai passar uma temporada no inferno, vai passar a eternidade inteira desse jeito. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus perdoa, os que você não lembra, você perdoa, mas eu acho que nós temos que fazer essa parte também, né? Concordo. Se pregarmos a diligência e amor e zelo a Deus, e, né, nessa questão do exame. E eu acho que Deus, aí sim, a questão de não abusar da misericórdia, né? Se a gente começar com esse pensamento de que não, mas Deus perdoa, e aí tem uma outra coisa que eu esqueci de dizer que é muito importante. Tem uma mentira de Satanás que é aquela: tenho tempo. Tempo. Eu tenho tempo. Não, eu tenho tempo. Deus vai me perdoar porque eu tenho tempo. É a maldita confissão para a vida. Maldita confissão para a vida. Você se engana. Você só se engana. Porque aquilo te joga no inferno. A maldita confissão para a vida quer dizer o quê? Eu vou me confessar pensando que vou ter tempo para outra confissão, para confessar o pecadinho lá que eu esqueci. Mas a confissão é para a morte, ou seja, eu tenho que me confessar pensando que eu vou sair daqui, vou escorregar uma casca de banana, vou bater a cabeça no quinto da parede lá do batente e vou morrer. Eu tinha medo da morte, antes de falar, eu tinha medo da morte. Eu, quando estava em pecado mortal, eu andava assombrado no meio da rua. Já partilhei com algumas pessoas sobre isso. Eu andava assombrado no meio da rua. Meu Deus, e se eu morrer agora? Eu não tinha morrido, não era da morte em si. Eu tinha medo, é porque eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Entendeu? Por quê? Porque eu sabia que eu me jogaria no inferno. Que eu me jogo no inferno. Satanás, segundo Santo Agostinho e segundo Santo Atanásio, lá na vida de Santo Antão, fala, Satanás não pode nos obrigar a pecar. A gente peca porque quer. O que é que acontece?
O rapazinho lá do Dom Bosco, que foi lá no quarto do Dom Bosco, ele disse, olha, o medo da morte não me atormenta mais, eu posso até morrer agora. Porque eu sei que quando eu morrer eu vou encontrar com Jesus. Olha que coisa linda. Eu andava assombrado. Assombrado. Eu olhava para as pessoas e via que qualquer um desses pode me matar. Você está entendendo como isso não é vida? É igual micróbio, né? Quem é que está com medo de micróbio? Todo canto tem micróbio. Mas você não, né? Tem gente que ainda pega, ainda bota na boca ainda. Eu bati, fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Nos dias que antecederam foram muitas dificuldades, né? Eu acho que do demônio mesmo. Mas no dia eu fiquei tão feliz, o Caio até participou, né? E eu cheguei mais tarde na comunidade que eu fazia parte, aí eu... foi seu bate, eu estou muito feliz, não sei o quê. E eu naquela felicidade, eu sou batizado, e você entende isso, os meus pecados, e eu comecei, Deus zerou a conta, e eu nasci de novo, não sei o que, já posso até morrer. Para que eu vou dizer isso? Eu só, não pense em morte, não que é isso, agora você tem que viver. Não, tudo bem, as pessoas não entenderam, né? O que quis dizer aqui? Claro, as pessoas não entenderam porque as pessoas não entendem, porque isso não é ensinado. O André faz questão de me lembrar que o conteúdo que a gente vê aqui no São José, a gente não vê em outros lugares. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Né? Não sei. Uma vez eu disse para o Davi, Davi, o que a gente faz em São José? Nada, o básico. Só. Hoje eu planejei o grupo de um jeito, foi de outro. Eu planejei um grupo onde teria um louvor, trouxe o violão e tudo. Né? Eu planejei um grupo onde eu teria um papel para eu ler algumas coisas. O André trouxe o notebook, só que eu fiquei assim meio incompatível com o notebook. Eu fiquei meio assim, até meio, né, com vergonha, sabe, no notebook do cara. Vocês estão entendendo? O problema é quem faz não sou eu. Não sou eu. A abertura dos corações, gente. Vocês abrem os corações para receber a mensagem que vem do Espírito Santo. Qual é a mensagem que vem do Espírito Santo? A da igreja. A da igreja. Não adianta você ficar também esperando, Senhor, fala a verdade para o meu coração. A primeira verdade é a da igreja. É a primeira, é o primeiro discernimento. Entendeu? A gente costuma dizer, o primeiro discernimento é o bom senso. Né? Mas eu vou dizer para você, antes do teu bom senso, coloca a igreja. Por quê? Porque a igreja já vem há 2000 anos aí, com pessoas muito piores do que você, e remediou essas pessoas. Se tem remédio para eles, tem remédio para mim também. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Eu, antes de vir para cá, eu me confessei, tive essa graça. E você falando aí essa questão de que o demônio fica na fila da confissão para colocar vergonha e tudo, e a mentira que você faz ou a omissão que você faz diante do sacerdote, ou seja, diante do céu, né? Aí, confessando para o sacerdote, ele disse... mas Deus conhece o teu propósito. Né? Aí, ou seja, naquela hora ele começou a tecer um elogio. Deus conhece o teu propósito. Mas também, se não for, Deus também conhece. Né? Ou seja, era um padre que eu nunca tinha visto aqui na paróquia, já bem idoso. E assim, eu disse, poxa, a experiência que um cara desse tem para ter dito, que ótimo, bacana, Deus conhece o teu propósito. Mas também, se não for de verdade... Conhece também. É assim que é a igreja de 2000 anos. Tá? É assim que é a igreja de 2000 anos. Sabe da missão que tem, da grande missão que tem, de receber esses pecados do mundo todo, né? E retirar das pessoas. Eu entrego o meu pecado para Deus. É a única coisa, gente, se vocês parar para pensar, é a única coisa que eu tenho que não foi Deus que me deu. Vocês já pararam para pensar nisso? O pecado é a única coisa que eu tenho que não foi Deus que me deu. A única. Bom, quem estiver precisando de confessar, talvez passe um padre já ali. Certo? E esse padre, ele passa, e você vai e diz assim, padre, o senhor está com pressa? Ele já sabe o que é, ele já sabe. Aí ele vai dizer assim,
Quando você fizer a fila lá, que ele olha, que ele vê a fila, eu acho lindo, maravilhoso, porque ele não se recusa, gente. Sabe? Ele não se recusa. Se não fosse uma coisa que dependesse da nossa alma, eu até dizer assim, rapaz, tem a misericórdia do padre? Não, mas não tenho não. Acho que era com o André. Foi, André? Foi domingo passado, eu acho. A gente chegou para um padre. Você chegou para o padre. Aí eu estava na frente dele. Ele disse, padre, o senhor confessa? Ele, claro, sou padre. Aí o André deu uma resposta, não é porque a gente está acostumado por aí. Os padres, não, meu filho, agora não. Bom, tem padre que eu já tentei 5 vezes, o cara me deu não. Inclusive, o padre. Inclusive, uma vez o padre estava numa lojinha, né? Olha nos livros lá, padre, eu preciso confessar. O senhor me confessa? Agora eu não posso, porque eu estou olhando esses livros aqui. Aí quase que eu digo assim, eu queria tanto morrer agora, só para vir puxar seu pé. Se o Senhor me dá a última graça, puxar o pé daquele padre ali. Pronto, depois pode me jogar no inferno, não tem erro não, mereço. Porque só para voltar, para puxar o pé do padre. Gente, tá? Então assim... Negócio do catecismo, filho. Estava querendo ler só para corroborar tudo que você está falando, né? Estava querendo achar o parágrafo. Eu não consegui achar o parágrafo exato, mas deve ser justamente na terceira parte, quando ele fala da questão dos 10 mandamentos, que ele diz o seguinte, que a gente não pode se excusar de alimentar a nossa vontade através da nossa inteligência. Ou seja, nós não vamos poder chegar no ajuste de contas e dizer assim, não, mas eu não sabia. Por que você não sabia? Não, porque eu não estudei, porque eu não busquei ler, porque... Não, isso aí vai ser imputado na nossa conta. Isso aí não tem como... Pois é, eu estava tentando achar esse parágrafo e não achei. Mas eu achei um que eu acho interessante, que diz assim, ó, a diferença do pecado mortal, do pecado venial e a necessidade da confissão, em 3 parágrafos rápido. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, isso que você acabou de dizer, o homem é livre, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, a diferença da graça santificante para a graça atual, né? Isso é, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato em si é falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as outras pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Comete-se um pecado venial, agora ele vai fazer a diferença, quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem um pleno conhecimento ou pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados e impede o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem. Merece penas temporais. Agora, aquilo que você falou há pouco. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Aquilo que você acabou de falar, né? O pecado venial, ele leva ao pecado mortal, sem o arrependimento e sem a reparação. Mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus, é humanamente irreparável com a graça de Deus, não priva da graça santificante, da amizade de Deus, da caridade, nem por conseguinte das bem-aventuranças eternas, se for só o venial. Agora, essa frase que eu achei interessante de um santo, como esse aqui em PDF, não tem de quem é. O homem não pode, enquanto se está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves, mas esses pecados chamados leves, não os consideras insignificantes. Se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa, e um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um monte. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Está entre o número 1863 e 1864 do Catecismo. Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido. Cada um de nós tem entendido. A gente conversava com eu e o Davi sobre isso, né? A questão do pecado venial, essas coisas assim. Gente, entenda uma coisa. Tem uma mulher que estava indo num enterro
Bota já, meu amor. Estava indo no enterro e ela escorregou e caiu numa cova que estava sendo preparada para outro enterro, né? Caiu na cova. Não, minto, ela não caiu na cova. Era uma cova que estava... como é que se diz? Tava, tipo... Não estava bem fechada. Ela caiu e tinha uns esqueletos lá embaixo e tal. Ela caiu no meio dos ossos, né? Quando ela olhou, ela ficou desesperada por causa daqueles ossos assim. Que tiraram ela. Ela disse assim, vou correr para um padre. O que foi? Não. Eu tive próxima demais da morte. Eu preciso confessar. Eu não vou esperar morrer de verdade. Então ela correu e foi confessar. Uma moça que o padre, depois de ter negociado muito com ela, porque é impressionante como lógico, falando dois sacerdotes que querem salvar as almas, né? Os sacerdotes que querem salvar as almas, e o padre fez, né? Negociou, argumentou com ela de que ela tinha que contar todos os pecados, e aí ela conta os pecados, ela sobrenaturalmente sentiu uma leveza enorme no corpo dela, como se ela tivesse sempre curvada, a vida curvada, e a alma dela se erguesse, né? O que acontece? Ela saiu de lá gritando para que todos ouvissem como Jesus é bom. Provem da bondade de Jesus. Jesus não se recusa a ninguém. Jesus não vira o rosto para ninguém. E a Bíblia diz, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Vocês entendem? Então, gente, tem pecado aí? Vamos ver se a gente acha um padre daqui a pouco, nem que eu chame o padre. Você pode me perguntar, eu vou chamar o padre para você. E aqui eu estou falando como pai espiritual do São José, como amigo, como o que você quiser que eu seja, não interessa. Eu estou implorando. Se você quiser, eu fico de joelho aqui, implorando. Eu não preciso fazer circo nenhum. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu não sou disso. Mas eu estou implorando para que você nem precisa me dizer quem é, não precisa levantar a mão, não precisa falar, não precisa nada. Mas tem algum pecado que precisa ser confessado. Eu imploro, confesse esse pecado o mais rápido possível. Eu imploro. As pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube, que tem gente, graças a Deus que tem gente que está começando a nos assistir, a galera que acompanha as aulas na internet e tudo mais, tem algum pecado? Eu queria que essa palavra queimasse no coração da gente. Queimasse. Porque é melhor queimando agora do que queimando o corpo inteiro no inferno. Tem algum pecado? Confessa o mais rápido possível. Se achar um padre ali, precisar, confessa. Não entre na conversa de Satanás e ter vergonha, não. Ai, mas o pessoal do meu grupo vai saber que eu tenho um pecado, meu amigo. Por incrível que pareça, o Papa tem. Né? Disse um dia desse, eu tenho pecado. A mídia, olha, Papa, né? Como é que diz assim? Papa, como é que faz? Ele Papa admite ter pecado. Gente, isso é imbecilidade sem tamanho. Não entrem nessa. Se você fazia, passe a não fazer. Eu dei um exemplo aqui de sexo antes do casamento, ou de sexo com outra pessoa fora do casamento. Com outra pessoa e fora do casamento é a mesma coisa. Ok. Redundância. Para você ver como é ruim esse pecado, né? É tão ruim que é duplo, né? É com outra pessoa e fora do casamento. Não caiam nessa. Não tenham vergonha, não tenham medo de dizer não para o outro. Se o seu namorado, cuidado, se o seu namorado vem com aquela conversinha de prova de amor, dê uma prova de amor e termine com ele. Faça isso, dê uma grande prova de amor e termine com ele. É o melhor que você faz, para ele e para você. Se o seu namorado vem com aquela conversinha de namorar no braille, né? Método braille de namoro, né? É porque tem cara que, né? Só no método braille. Não entre nessa, não. Vou terminar aqui. Oi, Jeane. Não, é porque eu queria partilhar que domingo passado eu não fui para a Santa Missa. Eu sei que é pecado mortal, mas eu não consegui chegar na igreja. E nessa semana eu fui dormir na casa de uma amiga minha que estava precisando porque a tia dela faleceu. E quando a gente estava dormindo,
a gente acordou, tipo, no outro dia, umas pessoas tentaram roubar a casa dessa minha amiga. E eles quebraram as coisas e eles com raiva, porque ela ainda não tinha passado as coisas para baixo da casa, que estava em reforma, eles pegaram os livros dela e tocaram fogo. E quando a gente entrou lá, estava simplesmente tudo queimado. E esse fogo passou para a fiação. A gente estava na casa de cima. E assim, pela graça de Deus mesmo, a gente não foi atingida assim, pelo fogo. Ocorreria, na verdade, enquanto a gente estava dormindo. E ela me ligou no outro dia, né, para falar sobre as coisas que ela tinha perdido. E ela me disse: dê graças a Deus por você não ter morrido, nem eu, porque o fogo já tinha consumido a fiação que ia para nossa casa. E aí eu falei: doido, estava em pecado mortal. Eu não fui à missa, então foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu estaria em pecado mortal. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ter recebido essa graça de Deus, de ter uma segunda chance para confessar. E eu quero confessar. Amém. Olha, eu quero finalizar aqui dizendo para vocês, todo mundo sabe o quanto eu não gosto quando o padre Fábio de Mello se mete a falar aquelas besteiras que ele fala. Todo mundo sabe que ele ataca a doutrina e acabou-se. Eu não tenho medo nenhum de dizer e eu provo para quem quiser. Só que ele também fala coisas boas, como qualquer ser humano, né? Não vamos demonizar ninguém aqui. Ele também fala coisas boas, como qualquer ser humano. Não, nem todo ser humano. Che Guevara não falava nada de bom. Karl Marx não falava nada de bom. Mao Tse Tung não falava nada de bom. Mas vamos nos ater. E tem uma música do padre que eu queria que você pensasse. Tá certo, meu amor. Maria agora quer que eu grave todos os aparelhos de todas as pessoas aqui do São José. Então, o que acontece? Eu queria que vocês pensassem muito nisso. Quando uma mulher, a música Marcas do Eterno, ele disse uma vez, eu achei muito interessante isso, as pessoas imaginavam que essa música era falando dele mesmo por ser padre, mas ele disse que não. Uma mulher ligou para ele uma vez aos prantos, dizendo que o marido dela tinha batido nela. E ele falou para ela, e eu falo para vocês aqui, que olha, quando ele for querer bater em você, for querer tocar em você de novo, diga para ele que você é consagrada, você é terreno sagrado, e para tocar aqui tem que tirar a sandália do pé. Então, vocês que ainda são noivos, namorados, para tocar tem que tirar a sandália do pé, e para tirar a sandália do pé tem que esperar o matrimônio. E acabou-se. É isso. Ou você não pode ficar à mercê de um tempo que você não tem. Você não pode ficar e tentar se dar o luxo. Lembre-se, quando você tiver, mais uma vez, caindo naquele pecado que você sabe qual é, lembre-se de São João Damasceno. Para anjos que caem e para demônios. Quebrei o clima de tensão. Para anjos que caem e para homens que morrem não existe arrependimento. Não espere, porque não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Vamos sair de cima do muro agora. Vamos sair de cima do muro agora. Ou nós somos católicos conscientes do nosso papel nesse planeta, ou nós somos católicos que sabemos que nós precisamos estar sempre, sempre, sempre nos reconciliando com Deus da maneira total. Ou nós somos católicos que temos que saber que a igreja diz que existe sim o inferno. E aquele que diz assim, você não pode falar de inferno, você vai estar gerando medo nas pessoas. De que bom. Porque se eu falar de inferno e não ficar ninguém com medo, tem um problema. Né? Alguém que diz que não tem medo de ir para o inferno, tem algum problema. Não é normal. Tá certo? Então alguém tem alguma pergunta? De preferência aquelas pessoas que não falaram na palestra. Pois é. Como? Eu falei pouco, né? Duas coisas que eu lembrei aqui. Que um amigo meu falou o negócio da morte da mulher que caiu numa tumba lá sem querer.
E um amigo meu estava no cemitério porque ele tinha ido fazer alguma coisa que não tinha a ver muito com morte, eu não lembro. Eu acho que foi só capela mesmo. Enfim, ele estava no cemitério, mas não era... Aí um pessoal atrás dele disse assim, olha, o pessoal que estava aí passando ali nas tumbas, né, das coisas. Aí, olha fulano, olha ali, olha, Cristiano o nome, olha, parece com Cristiano, né, aquele nosso amigo, não sei o quê. E o nome do meu amigo é Cristiano. E aí ele disse que, pois é, o bichinho morreu, né, não sei o quê, pois é. Aí ele disse que ele sentiu como se aquilo fosse para ele, né? E ele disse que quando olhou, que o pessoal de trás disse, parece com o nosso amigo Cristiano. Ele disse que, pronto, parecia, para fechar. O pior é que fisicamente também parecia com ele. E aí ele disse que, poxa, eu tenho que me confessar, eu tenho que levar mais a sério, porque eu recebi como se fosse uma mensagem de Deus, dizendo, você não sabe quando você vai estar ali, entendeu? Você não sabe se hoje você pode estar morrendo. Então, é isso. E a outra coisa que eu ia comentar era da misericórdia, da divina misericórdia, que é imensa e que existe o ato de contrição perfeita, né? Que ainda assim, de última hora, Deus pode salvar, mas claro, eu estou dizendo que a gente vai se confiar nisso. Claro. Só lembrei que ainda assim, sempre a esperança de que de última hora, se Deus lhe der a graça de você ter um ato de contrição perfeito, que aí é uma coisa extraordinária. O ordinário é você tendo condição, claro, você confessa, arrepende e confessa, né? Não arrisque, mas ainda assim existe essa possibilidade. Estava lembrando. Bom, a gente vai finalizando. Santa Teresa d'Ávila, quando Jesus mostrou para ela as pessoas caindo no inferno, né? Aí as pessoas caindo no inferno, né? As almas caindo no inferno, aí na verdade são as pessoas, né? Porque a gente aprendeu sábado retrasado que as pessoas caem com o corpo e tudo, né? Aquelas pessoas que já morreram recebem o corpo de volta, que é para poder cair com o corpo no inferno. Né? Então o que é que acontece? Palma, por favor, meu irmão. Uma dúvida. Porque a gente sabe que a gente tem o juízo particular e tem o juízo final. E no juízo final, aqueles que serão salvos receberão o corpo glorioso. Só que agora você falou que as pessoas que vão para o inferno também recebem um corpo. Recebem um corpo. O mesmo corpo. Mas quando for o juízo final, que serão ressuscitados, vai ser o mesmo corpo que já estão no inferno? Mesmo corpo. O mesmo corpo. Porque é o seguinte, nesse momento as pessoas que estão lá não estão com os seus corpos, só a alma. Entendeu? Inclusive o que a gente leu o que a gente leu de São João Maria Vianney é que a alma vai xingar o corpo, né? Maldito és tu, corpo, né? Que me fizeste cair aqui, né? Então, assim, o que acontece? As almas receberão os seus corpos, que estão aqui, esse mesmo corpo que está agora, né? E vai ou para o céu ou para o inferno. A diferença é que o do céu é modificado, que é o corpo glorioso. Entendeu? Bom, então aí Santa Teresa d'Ávila vendo lá... Ei, cameraman. Santa Teresa d'Ávila vendo as almas caindo no inferno, aí Jesus disse assim, filha, você sabe de quem são essas almas aí que estão caindo? Essas almas aí é fácil saber. É a alma daquele pessoal incrédulo. Aí Jesus... Mais outra chance. Não é a alma do incrédulo não? Então deve ser a alma dos católicos tíbios. Outra chance. Não, então deve ser alma dos católicos que não rezam, não é daqueles católicos, né? Se fosse católico que rezasse, não. Outra chance. Então se não é alma de gente que reza, não. Então deve ser alma de pessoas que morreram sem receber a extremunção e o viático, né? Aí Jesus, receberam viático, receberam extremunção. Mas estão indo para o inferno, não, mas deve ser alma de gente que não se confessava. São almas de pessoas que se confessaram até demais e todas as confissões foram sacrílegas. Acompanhado de toda confissão sacrílega vem uma comunhão sacrílega, nunca esqueçam disso. Deus o livre guarde, se tiver alguém aqui em confissão sacrílega, faça a conta de quantas vezes você tomou o corpo do Senhor indignamente. Tá bom? Bom, vamos ficar de pé.